Olá, me chamo Wagner Augusto Remerich. Estou aqui para dissertar a respeito do livro Os Axiomas de Zurique, de Max Günther, para a disciplina de Análise de Projetos de Investimento da turma GFCA2 da cidade de Chapecó, Santa Catarina, disciplina do professor Cristóvão. Pois bem, o livro Os Axiomas de Zurique foi escrito com base nas análises da década de 50, 60 e 70 sobre a especulação no mercado financeiro de especuladores suíços. Por quê? A Suíça é um país pequeno em extensão territorial, formado basicamente por solo pobre em minerais, minérios, montanhas e frio. Então a população daquele país não tem muitas opções de trabalho. A economia não pode se basear em produção de bens de capital, em indústrias, certo? Então a população teve que buscar o lado intelectual, a forma intelectual de ganhar dinheiro. Então os banqueiros suíços, os investidores suíços, os especuladores suíços, eles se especializaram em especulação no mercado financeiro. Uma maneira fácil de se ganhar dinheiro se sabe se especular. Para isso, eles têm uma ferramenta muito interessante, que são os axiomas de Zurique. Axiomas são postulados, são normas, são regras indiscutíveis, que por si só são reais, certo? Então, os axiomas de Zurique, eles têm uma estrutura interessante. Eles são divididos em 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores, que complementam alguns ou quase todos esses axiomas maiores, certo? Então, vamos começar pelo primeiro. Ele trata do risco. O primeiro grande axioma trata do risco. A preocupação não é uma doença, mas é um sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. E ele é composto por 2 axiomas menores. Só aposte o que valer a pena. O segundo axioma menor, resista à tentação das diversificações. Resumindo esse axioma, ele trata o mercado como risco. Se você não arrisca, você não está vivo. Se você não arrisca, você não pode jogar, você não pode participar. Viver é um risco. Então, por que entrar no mercado financeiro se não para arriscar? Arriscar bem, ganhar dinheiro com o risco. Apostar apenas no que vale a pena. Verificar as ações, verificar os seus investimentos, para que, num curto espaço de tempo, você determinará, ele tenha a rentabilidade que você espera. Resistir às tentações das diversificações. Segundo Günther, as diversificações, por elas possuírem ações na carteira de alto risco, baixo risco e ações que podem fazer um contrapeso. Enquanto algumas ações se elevam consideravelmente, outras, consequentemente, tendem a diminuir. No final das contas, é um empate. Então, o seu capital não aumentou. Você tem a sensação de que o dinheiro está seguro. Mas, na realidade, o seu capital, se você for balancear, ele não aumentou. Ou se aumentou, aumentou muito menos que os indicadores que se tem no mercado. O segundo grande axioma, ele trata da ganância. E ele é composto por um axioma menor, que é o terceiro. Entre no negócio sabendo quando quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. E ele tem a ideia intrínseca de realizar o lucro sempre cedo demais. Ou seja, quando for arriscar, saiba quanto arriscar, até aonde quer chegar e quanto pode perder, certo? O mais importante, eu creio que a ideia fundamental do livro é fazer uma lavagem cerebral no especulador
com o intuito dele apostar alto, sabendo o risco e principalmente sabendo perder, aprender a perder ou perder o mínimo possível. Enquanto os outros perdem muito, você, como especulador que aplica os axiomas de Zurique, perde menos. Certo? O terceiro grande axioma fala da esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone. Ele é composto por um quarto axioma menor. Aceite as pequenas perdas com um sorriso como fatos da vida. Conte em correr em várias, enquanto espera um grande ganho. Aí o livro começa a se estruturar de uma maneira que vá doutrinando o investidor. Então você tem que arriscar, você tem que arriscar o que vale a pena, você tem que saber perder e você não pode se apegar às coisas que estão dando errado. Se uma ação começa a cair, você fixa um ponto máximo que você espera que ela caia e cai fora. Não adianta nadar ou ficar no barco sem esperança que ele vá flutuar, que ele vá afundar. O quarto grande axioma, ele já começa, a partir do quarto e o quinto grande axiomas, eles começam a doutrinar o investidor na questão de que o futuro é incerto, que não existe padrões no futuro, que não existe uma fórmula mágica de ganhar dinheiro com especulação. Existe sim um estudo aprofundado do mercado, conhecer os papéis que você está investindo e fazer a aposta certa. Seria muito fácil um adivinho, um jogador de búzios, alguém fazendo despacho, alguém fazer qualquer coisa e ganhar dinheiro. Se fosse assim, o Brasil infelizmente estaria cheio. Certo? Então, o quarto grande axioma ele fala das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfio de quem afirmar que conhece uma nesga que seja do futuro. O quinto grande axioma ele fala dos padrões. Até começar a aparecer óleo no caos, não é perigoso. O quinto grande axioma ele é formado por mais 4 axiomas menores. O quinto, cuidado com a armadilha do historiador. O sexto axioma menor, cuidado com a ilusão do grafista. O sétimo axioma menor, cuidado com a ilusão da correlação e a ilusão da casualidade. O oitavo axioma menor, cuidado com a falácia do jogador. Eles se complementam. Você não pode apostar nas previsões, porque o mercado é composto por seres humanos. Infelizmente, os seres humanos não são previsíveis e quando se trata do mercado, ele é global. Você não tem como prever os acontecimentos, por mínimos que sejam, que vão afetar os seus investimentos. Então, muitas pessoas, tentando minimizar esses riscos, partem para a busca de padrões históricos, com base no passado, inúmeros gráficos, análise disso, daquilo, desvio padrão, reta de tendência, entre outros. A sorte é outro fator que ajuda bastante o especulador, certo? E a ganância, certo? Quando começa a ganância, achar que tudo que você fez, você vai ter que fazer novamente, porque se você fez daquela forma, ou alguém fez daquela forma, ou a ação veio daquela forma, ela vai se repetir. Não. O mercado é imprevisível, é uma caixinha de surpresa, é uma caixa de Pandora. Cada vez que você abrir, você não vai saber o que tem dentro. Certo? O sexto grande axioma ele fala da mobilidade. Ele diz que evite lançar raízes, tolhe seus movimentos. Ele é composto por 2 axiomas menores. O nono, numa operação que não deu certo, não se deixa apanhar por investimentos com lealdade e saudade. E o 10º, axioma menor, jamais hesite em sair do negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Aqui ele já começa a mostrar alguns passos sobre o mercado, certo? O mercado
de risco de curto prazo, ele não admite a fixação, a ter-se um papel, a não buscar as oportunidades. Porque quando você fixa a raiz num negócio, se ele for mal e você insistir nele, você pode acabar falido. Se não utilizar o segundo, a grande axioma, e o terceiro, para você definir o quanto que você está propenso a perder, com o sexto axioma, você coloca ele em prática. Você, chegando no ponto de ruptura, o ponto que você quer abandonar, pular fora, você simplesmente vai. Não se apegue às coisas materiais, porque elas vão te fazer perder dinheiro, caso elas vão mal. O sétimo grande axioma fala da intuição. Ele é formado por o 11º axioma menor. Jamais confunda palpite com esperança. E só se pode confiar num palpite se possa ser explicado. O investidor, o especulador, ele confia muito no seu palpite. Ele trabalha com a especulação. A especulação nada mais é que uma suposição de que aquela ação, aquele papel, vai ter um resultado esperado no futuro. Só que esse resultado, esse palpite, ele tem que estar baseado no máximo de informações possíveis. Ele tem que ter uma relação lógica, ele tem que poder ser explicado de alguma forma, não apenas pelo achismo. O oitavo grande axioma, ele trata da religião e do ocultismo. Ele diz que é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Ele é formado pelo 12º e 13º axioma menores. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. 13º axioma menor. Não é necessário exorcizar uma superstição. Pode curti-la desde que ela conheça o seu lugar. Deus pode existir, pode não existir. Cada um tem sua crença. Cada um tem em que acreditar, em algo superior. Mas não se deve envolver a religião com o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele é objeto de estudo, ele é científico, ele é algo que você tem que contar com a sorte. Então você não pode envolver Deus, culpar Deus, pedir a Deus. As únicas maneiras de envolver, ele fala no 13º axioma menor, envolver as superstições é jogar no bicho, jogar na Mega Sena, que é onde você pode colocar a superstição que você quiser na hora de escolher os números, de escolher as probabilidades, porque as chances para você e para qualquer outro dos apostadores são as mesmas. Então não há por que não colocar no meio, desde que quando você for investir ou especular, você apenas isole isso e não utilize. O nono grande axioma do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Daí um dos principais ensinamentos, certo? Que ele vem trazendo até esse nono axioma. Conhecer os riscos que você está, se precaver deles e saber perder, saber sair do jogo, aguardar o momento correto de fazer a jogada. Às vezes o excesso de otimismo, o excesso de confiança pode fazer você perder tudo. O 10º grande axioma é do consenso. Fuja da opinião da maioria, provavelmente ela está errada. Ele é formado pelo 14º axioma menor. Jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. O dito efeito manada. Quando o efeito manada ocorre, todos que estão no mercado parece que tendem a fazer a mesma coisa. O papel do especulador é tirar a maior vantagem possível desse momento. É melhor hora de comprar ações quando estão em baixa e vender na alta. Então, basicamente, o bom especulador, ele faz o contrário. Quando todos estão indo para a direita, ele vai para a esquerda.
Quando todos vêm para a esquerda, ele vai para a direita. Aí os encontra e faz sua fortuna. O 11º grande axioma é a teimosia. Não deu certo a primeira vez, esqueça. Ele é formado pelo 15º axioma menor. Jamais tente resolver um mau investimento fazendo preço médio. Deu errado, caia fora. Não tente, não seja teimoso, não brigue com o mercado, não ache que a culpa foi do mercado, não insista no erro. Cada momento que você permanecer no erro, consequentemente, você está ficando mais pobre. Deu errado, pule fora, vá atrás de outra oportunidade, que às vezes ela pode passar na sua frente e você não embarca nela e acaba ficando pobre, né, de vez. O 12º grande axioma do planejamento. O planejamento a longo prazo gera a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos de longo prazo, pois nem os de quem quer que seja. Ele é formado pelo 16º axioma menor. Fuja de investimentos a longo prazo. Todo livro prepara o investidor, o especulador, para entrar no mercado com uma amplitude muito grande, de maneira com que ele invista na coisa certa. Não se deixe levar por ondas de oba-oba, pela maioria. Saiba a hora de sair quando deu algum problema. Para quê? Porque o longo prazo, na maioria dos casos, é onde as fortunas ou as maiores perdas são registradas. Porque se é difícil você prever o dia de amanhã ou a semana que vem, imagine 10, 15, 20 anos. Então, o longo prazo, ele tem que ser constituído pouco a pouco no curto prazo. Seguindo os axiomas, você consegue traçar estratégias de curto prazo, ganhar dinheiro, aumentar seu capital e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, para que todo o seu longo prazo seja viver no curto prazo. Certo? Para exemplificar tudo que o livro traz, eu trouxe aqui a variação da Bovespa, certo? Do mês de março, onde ela atingiu nesse ano o seu menor índice, certo? Até a segunda-feira passada, onde ela atingiu o seu maior índice, ou seja, de março, abril, maio, junho, julho, agosto, início de setembro, a bolsa ou o indicador da bolsa ou as ações da BMF Bovespa valorizaram cerca de 35%. Esse mercado, ele é perfeito para o especulador. Por quê? Porque ele contém uma amplitude muito grande. Quem pegou um papel da BMF Bovespa lá em março, hoje está 35% mais rico. O Brasil, vendo esse cenário, ele é um ambiente perfeito para o especulador. Para o investidor que não quer pensar em risco, que tem medo, realmente, vendo uma variação tão grande, ele vai se assustar. Mas para o investidor, para o especulador, ver uma situação dessas é fantástico. Porque simplesmente apenas comprando a ação, em 6 meses você ganha 35%. Fora todas as demais operações que podiam ser feitas internamente com cada uma das ações pertinentes dentro do mercado, que compõem o índice BMF Bovespa. Então, todas as regras aqui, nós podemos ver que o que causou basicamente essa queda foram os escândalos da Petrobras. Aí a Petrobras reagiu, vieram as indicações dos presidenciáveis, a bolsa veio oscilando, veio crescendo, o mercado veio estabilizando. Aí nós tivemos em agosto um acontecimento que retrata bem a questão das... vamos ver aqui... das previsões, certo?
quem iria prever que o candidato à presidência iria falecer? O mercado, com o falecimento do candidato Eduardo Campos e a ascensão da Marina, respondeu bem. Certo? Então, a partir da morte de um candidato à presidência da República, o mercado reage. Ou seja, o mercado é formado por uma incrível ordem de desordens, como o universo. O mercado pode ser comparado ao universo. Ou seja, uma ordem de desordens que quem souber embarcar nessas ondas, nesse sobe e desce do mercado, fica muito rico. Minhas explanações seriam essas. Muito obrigado. Até a próxima. Quem iria prever que o candidato à presidência iria falecer? O mercado, com o falecimento do candidato Eduardo Campos e a ascensão da Marina, respondeu bem. Certo? Então, a partir da morte de um candidato à presidência da República, o mercado reage. Ou seja, o mercado é formado por uma incrível ordem de desordens, como o universo. O mercado pode ser comparado ao universo. Ou seja, uma ordem de desordens que quem souber embarcar nessas ondas, nesse sobe e desce do mercado, fica muito rico. Minhas explanações seriam essas. Muito obrigado. Até a próxima.